ação. Hoje vai ter um videozinho no meio, bem curtinho, para a gente discutir uns aspectos, pensando na ótica dessa lei de hoje, que eu acho que vai ser bem legal. Pelo menos ano passado foi, né? No outro, com a outra turma foi bem bacana, tá bom? Então vamos lá, fechar os nossos olhos, elevar agora o nosso pensamento a Jesus. Senhor Jesus, o coração sempre fica alegre de ver essa tela cheia, essa aula cheia, alunos tão interessados, envolvidos, perseverantes, apesar de todas as adversidades de cada um, mas continuam aqui, trabalhadores incansáveis, principalmente trabalhadores da sua própria vida, seu próprio desenvolvimento, seu próprio conhecimento, trabalham incansavelmente por essa evolução. Agradecemos ao Pai sempre a oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos mais uma noite. E que essa noite seja de paz, de tranquilidade, de troca, de aprendizado. Que essa aula, tudo aqui que for falado, possa penetrar sempre em suas mentes, mas acima de tudo, em seus corações, em suas atitudes. Que a gente consiga se perceber a cada dia neste mundo, neste planeta, como mais um espírito, mais um irmão, em busca dessa evolução. Pai, aproveito para pedir a toda espiritualidade que sempre acompanha este curso, que possa estar presente na casa de cada um dos alunos, que possa passar por toda a sua mente, sua cabeça, seu corpo, uma grande luz dourada, possamos estar conectados e sentir essa paz de espírito necessária, essa abertura necessária de nosso coração, para que possamos receber não só as suas bênçãos, mas como as suas palavras. Que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Bora começar mais uma aula? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de mais uma lei natural ou divina, que é a lei da liberdade. Parece algo tão fácil, né? Mas a gente vai entender ao longo dessa aula que talvez seja uma das leis mais difíceis, porque a liberdade, ao mesmo tempo que ela é oferecida, do outro lado da balança vem a responsabilidade de como eu uso essa liberdade que está me sendo dada, né? Então, quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade. E isso a gente vai vendo até no nosso próprio crescimento, quando a gente vai entendendo a nossa posição enquanto ser humano aqui, né? A gente vai entendendo todas as nossas responsabilidades em nossas relações, o quanto essa lei realmente ela nos traz muita responsabilidade. E a gente vai passar um pouquinho por também palavras do dicionário, né? O que é liberdade, na parte moral, filosófica, enfim, porque é um conceito que, na verdade, ele sempre foi muito falado, e que a gente vai entendendo que essa liberdade é relativa também, né? Ela não existe uma liberdade absoluta, isso a gente também vai vendo na própria aula. Por quê? Porque nós vivemos em sociedade.
E nós vivemos sobre regras sociais. E alguns povos, outros, também vivem sobre regras sociais e que muitas vezes são tolhidos de escolha ou dessa liberdade, ou têm que seguir algumas regras, mesmo que nós não concordemos com elas. Então, a gente vai entendendo que esse conceito de liberdade, ele é muito sutil, tá bom? Mas hoje a aula, eu queria que vocês fossem pensando sobre isso ao longo da aula, sobre essas questões. E aí começa com Coríntios, né, da Bíblia. Tomai cuidado, porém, para que essa vossa liberdade não se torne ocasião da queda para os fracos. Então aqui já começa com uma mensagem para a gente falar, toma cuidado. Você é livre, mas essa liberdade pode trazer a queda. Então aí a gente vai entendendo mais ou menos o que isso quer dizer, tá bom? Pode passar, Wagner, por favor. Então a gente vai começar a ver o que é a liberdade. E aí cada um vai pensando em si, o que aprendeu na vida sobre isso, tá bom? Vai ser uma aula bastante reflexiva. Pode passar, Wagner. Na FEB, né, na federação, num dos cursos, né, que eles oferecem, que inclusive do básico 1 e básico 2, eles falam que a capacidade de poder agir por si mesmo, com autodeterminação, independentemente de toda a coerção exterior. Então, a gente pensando que a gente pode ser coagido pela sociedade, pelos outros, às vezes até por pais, mães, cônjuges, amigos, que apesar de todo esse ambiente externo, a gente tem que agir por nós mesmos, com autodeterminação, independentemente disso tudo. Então a gente percebe que uma grande prova é quando os jovens, né, quando eles saem dessa infância, que eles têm uma liberdade uma liberdade mais tolhida, porque a maior poder de decisão ainda cabe aos pais, né, falando, não, você vai, não, você não vai, não, aqui você faz isso, ali você vai fazer outra coisa, mas quando os jovens, por exemplo, entram na adolescência, que lhe é dado um pouco mais de liberdade, nós pais muitas vezes ficamos inseguros, né, de falar, será que vai escolher, né, e a gente sabe que começam os passos deles de forma independente de toda essa coerção exterior, inclusive que eu falo que é mãe e pai, que não necessariamente pai e mãe tá certo, às vezes, muitas vezes, mães estão errados ao administrar isso, né, porque somos todos falhos, nesse sentido, somos todos espíritos imperfeitos. Aí, no sentido filosófico, então fala que a ausência de submissão e de servidão, condição oposta à opressão e à escravidão. Autonomia e espontaneidade na manifestação da vontade ou desejos humanos. A gente vai guardando essas palavrinhas que a gente vai retomar mais para frente, tá bom? Não vou aprofundar agora. Pode passar, Wagner. Sobre as leis morais, aí Rodolfo Caligares, ele fala assim, né, nesse livro As Leis Morais. O homem é, por natureza, dono de si mesmo, isto é, tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário à conservação e ao desenvolvimento da sua vida. Então, aqui a gente tem que ler essa frase dele, e lógico, ela foi tirada de um contexto, com muita cautela. Então, ele tem realmente o direito de tudo quanto ele achar conveniente. Mas a gente tem que pensar que nem sempre tudo que a gente acha que a gente tem direito de fazer é o melhor. Então, quando a gente pensa nas leis de causa e consequência, eu tenho o direito de escolha sobre o que eu quiser, mas é o que a gente fala, a colheita é obrigatória do que a gente plantar. Então, quando a gente vai analisando essa lei da liberdade, a gente não pode desassociar disso, da consequência das nossas escolhas. E aí ele vai trazer bastante essa questão do livre-arbítrio, que é o que o Espiritismo traz, que ele não impõe os dogmas, né, então não impõe
como algumas outras religiões que falam, você faz isso, você faz aquilo, você tem que fazer isso, você tem... Não, o Espiritismo, ele traz, na verdade, orientações do que seguir para o nosso próprio bem, mas ele nos dá sempre a escolha do livre-arbítrio, sempre a escolha. Nós não somos, entre aspas, punidos por leis humanas, nesse sentido, leis da igreja, não leis humanas, por leis da igreja, mas a gente sabe que nós mesmos, quando desencarnarmos, os débitos que nós contrairmos, nós teremos que arcar com a consequência deles, das nossas escolhas, tá bom? Em que condição o homem poderia desfrutar da liberdade absoluta? Lembra que eu falei que não tem? Aí o que o livro dos Espíritos responde? Na de eremita no deserto. Desde que haja 2 homens juntos, há direitos a respeitar, e nenhum deles tem mais a liberdade absoluta. Só que até para ele ser um eremita no deserto, ele teve que ser parido e criado por alguém. Então já existiu 2 nessa relação. Então o exemplo que ele deu é praticamente impossível de se acontecer. Você pode viver lá, entre aspas, numa caverna por decisão própria? Pode. Com liberdade absoluta. Mas dificilmente isso vai acontecer. Porque nós dependemos dos outros para comer, nós dependemos dos outros para a fabricação das nossas vestes. Então, hoje em dia, se a gente fosse pensar numa realidade exata disso, não existe essa liberdade absoluta, tá? Pode passar, Wagner. E aí ele começa a falar dessa liberdade que ela é relativa. Por quê? Porque para progredir precisamos um dos outros, que é a lei da sociedade. A lei da sociedade existe para nós vivermos, sermos seres sociais, para aprendermos a conviver um com os outros. E para vivermos bem em sociedade, precisamos respeitar o direito do outro. E qualquer prejuízo que provoquemos ao outro, seremos responsáveis, porque nada ficará impune perante a lei de Deus, que é o que eu acabei de falar, do livre-arbítrio. Então, limites na liberdade orientam como viver em sociedade. Para não errar, temos os ensinamentos de Jesus. Lembrando que são ensinamentos, como eu acabei de falar. A doutrina traz orientações para nós, que nós podemos escolher se nós queremos acatá-las ou não. Então, essa outra frase que eu acho bem bacana, que fala, limites na liberdade orientam como viver em sociedade. É a mesma coisa, se você não dá limites para o seu filho, né, quando ele é criança, ele vai ter muita dificuldade em conviver com os amigos. Com qualquer pessoa. Vai ser aquela criança birrenta, aquela criança que não aceita regras, aquela criança que não aceita frustração. Por quê? Porque não foi colocado limite nessa sua liberdade. Então, tudo isso, a gente vai vendo que uma lei está ligada à outra. Bom? Deixa eu passar, vai. A lei de liberdade é bem compreendida quando aprendemos a fazer a relação entre liberdade de pensar e liberdade de consciência. Como sabemos, a liberdade de pensar é plena do ser humano. Eu posso pensar o que eu quiser. No pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr lipeias, quer dizer, você não pode pôr limite no pensamento humano. E aí a gente depois vai ver o que é essa diferença de liberdade de consciência e essa liberdade de pensamento. Agora a gente vai passar um vídeo do Pinóquio. Quem assistiu Pinóquio quando era criança? Assistiram? Então, a gente vai passar um trechinho do Pinóquio, de 1940, original, porque eu gosto muito de desenho infantil, eu acho que os desenhos, eles trazem grandes ensinamentos. E aí vocês lembram da história do Pinóquio, quem não lembra, só vou dar uma relembradinha rápida, que tinha o vovô Gepeto, que ele adorava construir marionetes, relógios, ele era um grande marceneiro, né? E ele gostava de fazer essas coisas e presentear. Só que ele se sentia muito sozinho. Ele tinha o seu peixinho e tinha o seu gatinho. E aí ele constrói um boneco que ele viu tão perfeito
que ele adoraria que esse boneco ganhasse vida. Era o desejo dele, que ele deseja antes de dormir. Então a gente vai assistir um trechinho. Eu quero que vocês, ao assistirem esse desenho, pensem: quem é o Pinóquio, pensando na doutrina espírita? Quem é o grilo falante? Quem é a fada azul? E as mensagens que estão implícitas só nesse trechinho que a gente vai assistir, tá bom? Vocês me confirmam se o áudio tá funcionando, por favor, tá? Vou dar um playzinho aqui. O que é agora? Tá funcionando? Não. E quem tiver tempo, esse vídeo tem no YouTube ele inteirinho. Assistam ele inteiro, o dia que vocês tiverem um tempinho, para ver quanta mensagem legal que tem esse desenho. Tá funcionando agora? Tá voltando o filme, né? Não, eu voltei, mas tá Põe funcionando. no play. Já era demais. Funcionando? Para mim, não. É que tá sem áudio mesmo. O que é agora? O quê? O vídeo? Não, eu te passei com áudio. Ei, o que está havendo aqui? Tá sem áudio. É que triste, mas tá. Você não tem que compartilhar, no compartilhamento, incluir com áudio? Naquela outra tela anterior, quando a gente compartilha um vídeo, tem que abrir, compartilhar com áudio? Vamos ver aqui, compartilhar também com áudio. Vou ver se agora vai. Tá. É inacreditável. Uma fada. Desculpa. Bondoso Gepeto, você que tem dado tanta felicidade aos outros, merece ver o seu desejo realizado. Boneco feito de pinho, acorde. O dom da vida é seu. O que já fazem hoje em dia? Posso me mexer? Posso falar? Posso andar? Sim, Pinóquio. Eu lhe dei a vida. Por quê? Porque esta noite, Gepeto desejou um menino de verdade. Eu sou um menino de verdade? Não, Pinóquio. Realizar o desejo de Gepeto é coisa que depende de você. De mim? Se você provar que é valente, sincero e generoso, um dia será um menino de verdade. Menino de verdade? Não será fácil. Precisa aprender a conhecer o direito e o errado. O direito e o errado? Mas como vou saber? Ora, como vai saber? Sua consciência lhe dirá. O que é consciência? O que é consciência? Eu lhe direi. Consciência é aquela voz calma e baixinha que ninguém quer ouvir. Esse é o problema do mundo de hoje, entende? Você é minha consciência. Quem, eu? Gostaria de ser a consciência de Pinóquio? Bem, Muito bem. Como é seu nome? Grilo é meu nome. Grilo falante. Ajoelhe-se, Sr. Grilo. A coisa é séria, hein? Eu te nomeio consciência de Pinóquio, guardião supremo do conhecimento do bem e do mal, conselheiro nos momentos de tentação e guia para indicar o bom e o mau caminho. Levante-se, Sr. Grilo falante. Ora, que elegância! Ei, sou um bocado importante. Obrigado. Mas eu não vou ganhar um distintivo? Bem, vamos ver. Talvez eu ganhe? Eu não tinha pensado nisso. Pode ser de ouro? Talvez.
Agora lembre-se, Pinóquio, seja um bom menino e sempre deixe a consciência ser seu guia. Até logo, fada. Até logo! Lararantaram, tararantaram, tararantaram. Nada mal, hein? Ah, é? Quase me esqueci de você. Muito bem, Pinóquio. Acho que está na hora de eu e você termos uma conversa séria. Por quê? Bem, você quer ser um menino de verdade, não quer? Aham. Pois bem, sente-se, filho. Agora ouça, o mundo é cheio de tentações. Tentações? É, tentações. São coisas erradas que parecem certas na ocasião. Mas, embora as coisas certas pareçam erradas, às vezes, uma coisa errada pode estar certa no momento errado ou vice-versa. Tá entendendo? Não. Mas eu só vou fazer coisa certa. Isso mesmo, Pinóquio. E eu vou ajudar você. Sempre que precisar de mim, entende? A subir é assim. Assim? Não, Acho que tá tente bom, outra vez, Wagner. Pinóquio. Acho que era até esse pedacinho. Lembraram dessa cena do desenho? Agora que a gente já estudou bastante sobre espiritismo, a gente não assiste esse desenho agora com outro olhar totalmente diferenciado? Que a gente nunca tinha pensado nisso quando a gente assistiu, ou quando a gente era criança, né? Enfim. Mas aí, agora eu quero escutar vocês. Quem é o Pinóquio? Quem é a Fada Azul? Por que o Gepeto conseguiu, entre aspas, essa dádiva? E quem é o Grilo Falante? Quem é quem nessa história? E que fala que chamou atenção aí, se alguma coisa chamou atenção aí de vocês, enfim. Então, eu acho que o Gepeto conseguiu porque ele tinha fé. Porque ele tinha o quê? Desculpa, não entendi. Fé. Tinha Ele fé. tinha fé. Que poderia ser real, porque se fosse uma coisa, né? Se você não acredita, nem tem por que pedir, né? E o que a fada falou sobre ele? Ela falou alguma coisa também. No comecinho. Vocês Quando ele lembram? pediu. Que ele era bom, né? Que ele era uma pessoa boa Isso. e tal. Que ele teve o merecimento, na verdade, né? Que ele pediu com fé, provavelmente através de uma oração. É que esse trechinho a gente não mostrou. E foi concedido a ele, né, por merecimento, por ele sempre fazer o bem para os outros e alegrar a vida dos outros, ele merecia também receber essa alegria, né? Então isso foi bacana do Gepeto. E quem vocês acham que é a Fada Azul? Deus. Eu acho que é tipo o anjo da guarda, né? Tipo o mentor ali, né? Agora, eu só não sei se do Pinóquio ou do Gepeto, talvez do Pinóquio, né? Porque daí ela dá todo aquele conselho e, enfim, fala que depende de você, veja bem, toma cuidado com seus pensamentos, né? Então, ela é o mentor, seria o mentor. Um espírito superior, a gente pode falar nisso? Isso. Ela seria um espírito superior? Que mais? E os outros? O que vocês acham? Eu vejo mais o Grilo como o mentor do Pinóquio, como fazendo a parte do mentor. A fada, fiquei meio em dúvida entre ser um ser mais superior, entre ser Deus, ser Jesus, né? Fiquei nessa dúvida. Vocês acham que o Grilo realmente ele vai ser o mentor, aquele que vai ficar mais pertinho do Pinóquio? Que ele tem essa missão de levar o Pinóquio para o caminho do bem. Que me lembro no filme era ele que sempre aparecia e dava os conselhos ali pro Pinóquio. Uhum. E o que o Grilo fala da consciência? O que é consciência? Eu achei muito legal a falinha do Grilo que ele falou.
Vocês lembram? Que ele falou assim, né? consciência é aquilo que ninguém quer ouvir, que ninguém nunca ouve, né? É assim? É assim com a gente? A gente nunca ouve a nossa consciência, nunca escuta o nosso grilo falante. Muitas vezes. Ela a gente é o mais baixinho. escuta que a gente está buscando justamente se conectar com isso, né? Uhum. O propósito do curso, inclusive, né? É aumentar essa clareza, essa visão para a gente conseguir se conectar melhor e seguir o melhor propósito, né? Sim. E aí, assim, depois, no finalzinho, o grilo fala, quando você precisar de mim, você assobia. A gente, o que a gente faz quando precisa aí do nosso mentor? Reza. A gente ora, a gente reza, né? Então esse é o nosso assobio, a gente tem que lembrar que a hora que a gente assobiar, o nosso mentor vai vir para tentar nos aconselhar em alguma decisão, trazer a gente para o caminho, né, correto. E aí eu lembro que a fada também falou pro Pinóquio que ele queria ser um menino de verdade. Eu já sou um menino de verdade. E ela fala, não, né, você vai precisar ter coragem, você vai precisar ser generoso. Então aí eu fico pensando, será que, assim, para mim essa fala, ela vem assim, será que nós somos um espírito, entre aspas, de verdade, um espírito evoluído? Nós vamos um dia nos tornar os meninos de verdade, né, que seriam os espíritos evoluídos? Sim, se a gente tiver coragem, se a gente desenvolver a generosidade no nosso coração, se a gente escolher pelo bem acima do mal. Então são coisas assim que pensa que esse vídeo é de 1940, né? E o quanto de mensagens ele foi passado. E aí o Grilo também fala das tentações, né? As tentações, elas são, né? Faz o errado parecer certo, né? Que em determinado momento o errado parece certo, que ele fala. E que é o que a gente vive no nosso dia a dia, né? O quanto que nós somos tentados a nos distrairmos, que nos tiram desse caminho, que seria o caminho do bem. Então, assim, eu acho que vale a pena, quando vocês tiverem um tempinho, de assistir esse vídeo inteiro, porque ele traz muitas mensagens interessantes para a gente fazer essa releitura para nós adultos, né? Eu não sei se vocês lembram de uma cena que ele vai para a Ilha dos Meninos, a Ilha dos Prazeres, que ficam os meninos perdidos. Não sei se vocês lembram dessa cena, que o Pinóquio ele é meio que enganado pela luxúria de eles trabalhar num teatro, ele é enganado por aqueles dois que levam ele para a Ilha dos Prazeres, onde ficam os meninos perdidos, né? Então, é bacana a gente assistir e ver o quanto muitas vezes nós somos levados também para esses lugares pela porta mais larga em vez da porta estreita, né? Então, eu acho que vale, né? Um convite aí. A gente passou um pedacinho, porque hoje a aula também vai ser sobre consciência, a gente entendeu o que é tudo isso, e ler de novo essas falinhas aí do Grilo, do Pinóquio, o quanto o Grilo, na verdade, realmente, de fato, ele era o mentor mais próximo. A gente sabe, pelos nossos estudos, que existe, né, um mentor que é designado no momento da nossa encarnação, mas que ele não é o único, né, a nos aconselhar, que também tem os espíritos familiares, que existem outros espíritos que também são corresponsáveis, né, que não é um para um, né, não é bem assim essa ligação de um para um, e que mesmo esses mentores, eles também são mentores de vários outros encarnados, então eles cuidam de vários outros encarnados, não só da gente, né. Mas era isso, assim, a reflexão. Vocês querem falar mais alguma coisa do desenho? O que vocês acharam, sentiram? Qual a frase que também veio na cabeça? Achei legal esse lance da consciência que ninguém quer ouvir, né? Às vezes a gente tem, assim, uma intuição, né? Tipo, será que eu vou por ali? Não sei, não tá estranho, mas tudo bem, né? E aí vai lá e topa, né? Acontece. Uhum. E a gente tem que dar mais importância para isso. A Josi colocou, impressionante como os desenhos da Disney transmitem mensagens, sim.
Se a gente assistir a vários desenhos deles, infantis, o quanto existem mensagens subliminares, né, que a gente poderia estar conversando e né, e reassistindo aí com os nossos filhos sob esse olhar, né? É verdade. Bom, então vamos seguir aqui com a aula. Então vamos ver aqui o que agora sim o Espiritismo vai trazendo, né? Então vamos voltar para a definição de consciência. Então agora aqui do dicionário. Então consciência é o sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. Então olha que bacana que o dicionário já está trazendo isso. É você compreender o seu mundo interior. Essa consciência, você ter consciência de si. Sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Então, mesmo o dicionário também traz isso, que a consciência é o que define no ser humano o que é certo ou errado. Então, agiu conforme a sua consciência, estar em paz com a consciência, quer dizer que ele agiu pelo bem. Ou, ainda uma terceira, sistema de valores morais que funciona mais ou menos integradamente na aprovação ou desaprovação das condutas, atos e intenções próprias ou de outrem. Então, agora a gente também tem que pensar, será que assim, a consciência, existe a consciência individual, mas também tem essa coletividade, porque nós vivemos em sociedade. Será que essa consciência, ela evolui? Ela tem evoluído em nosso planeta? O que vocês acham? Sim, né? Apesar de ter muita coisa louca acontecendo, as pessoas também tem muita coisa boa acontecendo, né? Eu acho que hoje em dia o pessoal tá dando mais seta no trânsito do que antigamente. Uma consciência maior. O que vocês acham? Thiago, Luciana, Marcos, Renata? Não, eu concordo também, concordo com o Wagner e com a Karen. Acho que apesar das barbaridades que a gente ainda vê por aí, inclusive no trânsito, eu acho que as pessoas estão bem mais evoluídas, né? Uhum. Pelo menos pelo que a gente acompanha de fatos históricos, né? Uhum. Então, Assim, evolução tem uns bem. irmãozinhos que precisam da nossa compaixão, mas tem aqueles que dão a passagem também, né? Sim. Eu ainda acho muito pouco. Você acha que a nossa consciência evoluiu pouco em termos de humanidade? Eu acho que poucas pessoas conseguiram evoluir, principalmente durante a pandemia. Eu tinha um pingo de esperança de que mudaria, mas Tudo depois da pandemia vai virar flores. e tudo iria mudar, né? Aham. Não vi tanta mudança assim, não. É difícil, né? Eu acho que desculpa, Carla, eu acho que essa coisa assim, meio que o bem contra o mal, sabe? A gente às vezes tem a impressão que o mal sempre vence, porque tem muita guerra, tem muita coisa horrível que a gente vê no jornal e tal, porque é isso que vende, né? Mas também tem bastante gente fazendo caridade, né, serviço voluntário, né, com animais, com crianças, com idosos. Só que, infelizmente, isso não vende, não dá palco, né? Então, eu acho que talvez essa publicidade para o que é negativo, talvez passe realmente para a gente a impressão de que esse mundo está perdido, acabou, não tem mais jeito, é um projeto que deu errado, né? Com certeza, quando a gente vê o que nem está acontecendo lá na faixa de Gaza, colocaram as pessoas ali numa panela de pressão e é torturante você estar assistindo isso sem, né, podendo no máximo, entre aspas, né, fazer uma oração assim, para tentar confortar esse monte de gente que está sofrendo. Mas existem, acho que, muitas coisas boas também. Acho que se a gente tem que ter fé, a gente tem que olhar para as coisas boas para elas frutificarem, né? É aquela história do lobo bom e do lobo mau, né? Você vai crescer aquele que você alimentar, né? Então, a gente tem que alimentar o lobo bom, assim. Sim, se a gente for pensar em termos de humanidade, de coletividade, há 70 anos atrás a gente vivia aí a Segunda Guerra Mundial, né? Com milhões de pessoas, milhões, morrendo, lutando, enfim.
há 100 anos atrás, a gente praticamente vivia a escravidão ainda. Hoje existe ainda o racismo? Existe. Mas hoje já é inconcebível se escravizar alguém. Então isso já é uma evolução de consciência. Aos poucos, eu acho que sim, então as pessoas estão mais conscientes para o bem do que para o mal. Assim, é a minha visão. Pensando e analisando o que a humanidade já viveu, né? Ainda tem muito? Tem, porque a gente está no planeta de provas e expiações, partindo para uma regeneração. E na regeneração, não quer dizer que só vai ter o bem. O bem vai prevalecer, mas prevalecer não quer dizer que o mal vai deixar de existir. Ainda vai ter, mas vão ter mais pessoas voltadas para o bem coletivo do que para o mal. E o que eu sinto, assim, as pessoas estão conversando mais sobre essas questões, né, de aceitação do próximo, como ele é, das diferenças. Eu acho que está havendo um espaço maior para que isso possa vir à tona, que antes ficava tudo escondido embaixo do tapete. Então está sendo um momento de trazer, meio que limpar para organizar, igual quando a gente limpa o armário, a gente tira tudo, depois guarda no armário organizado. Então acho que é a hora que a gente está tirando tudo, ver o que não presta mais, o que presta, o que volta para o armário, acho que a gente está nesse momento. E a consciência, sim, ela é individual, mas ela sofre influência do coletivo, assim como a individual influencia o coletivo. Ela é via de mão dupla, né? Então não dá para você criar uma consciência coletiva se não for por várias consciências individuais. E ao contrário também, tá? Então vamos passar, Wagner, por favor. Agora, olha só para o Espiritismo, o que o Livro dos Espíritos traz. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Nossa. Então a gente pensa, né, que essas leis naturais, as leis de Deus, elas estão realmente todas escritas na minha consciência. E o que é a nossa consciência, senão o nosso espírito? Ele guarda a nossa consciência. É isso que vai quando nós desencarnamos. Né? É nesse corpo espiritual que a consciência está gravada. Do ponto de vista, agora Kardec ainda na Gênese, do ponto de vista moral, é fora de dúvida que Deus outorgou ao homem um guia, que é a sua consciência, a dizer-lhe, não façais aos outros o que não gostarias que eles vos fizessem. Que é aquela frase simples, e que a gente não consegue muitas vezes nem cumprir isso, né? Então não faz para o outro o que você não gostaria que fizesse para você. Já estamos avançando, mas ainda tem muita coisa. Pode passar, Wagner, por favor. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por um único objetivo o bem. Então todas essas leis que a gente está, lei do progresso, até a lei da destruição, lei da sociedade, lei da reprodução, todas essas leis, o único objetivo é o bem, o nosso bem, o bem de todos. Em si mesmo encontra o homem tudo o que é necessário para cumpri-las. Então, dentro da gente, na nossa consciência, como se fosse no nosso DNA espiritual, estão todas essas leis gravadas. Então, quando a gente pensa que a gente lê no Evangelho, que ele fala, vós sois deuses, quando ele fala isso, ele quer dizer que dentro de nós existe Deus, porque dentro de nós estão gravadas essas leis naturais, essas leis divinas ou naturais. Então, toda vez que fala vós sois deuses, é também por esse motivo, não só, mas também por esse. A consciência lhe traça a rota, a lei divina lhe está gravada no coração. Então, ele faz uma analogia aqui para a gente entender onde fica. Só que esse coração, lógico, não é o coração físico. A lei divina, ela está gravada no coração. E aos demais, Deus lhe lembra constantemente, por intermédio de seu Messias e profetas, de todos os espíritos encarnados que trazem a missão de o esclarecer, moralizar e melhorar. E nesses últimos tempos, pela multidão dos espíritos desencarnados que se manifestam em toda parte.
Então, ele já mandou o Messias, ele mandou os profetas, e agora tem uma legião de desencarnados, que são os nossos mentores, os mentores da casa espírita, os mentores desse trabalho, uma legião que nós vimos até nos filmes, né, no nosso lar, quando nós lemos, que existe uma legião de desencarnados que se manifesta em toda parte para que a gente caminhe para o bem, tá? Então, ele não desiste. À medida que os espíritos evoluem, a consciência do bem e do mal está mais bem definida neles. Então, a gente tem que pensar que é igual criança. Criança pequenininha, ela não sabe direito o que está certo e o que está errado. Quem vai dando esse contorno do certo e errado são os pais e a sociedade, né? Então, o professor, na escola, mas a família. E a gente tem que pensar que é a mesma coisa com a gente conforme nós vamos evoluindo. Então, conforme nós vamos evoluindo, crescendo, essa consciência entre o bem e o mal, cada vez ela fica mais aparente, mais bem definida. E na humanidade também. Então, o que era certo, o que era errado, muito antigamente, que era certo se matar pela religião, hoje isso ainda existe, mas vamos pensar que hoje é em menor parte, que antes o tempo todo a maior parte das guerras eram religiosas, e hoje a gente já entende que isso não é o bem, né? Então, conforme a gente for evoluindo, essa nossa consciência também irá evoluir. Então, um dos caracteres da verdadeira civilização e do... está mais bem definida neles, de sorte que a liberdade de consciência, regulando as relações interpessoais, reflete um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. A verdadeira civilização e o progresso, ela é refletida por essas ações pautadas na consciência. Tá? Pode passar. Então, Carla, sobre essa parte de consciência, quando eu assisti lá o filme do Pinóquio, eu olhei o Pinóquio e fiquei com dó dele. Falei, tadinho, ele é uma criança, ele não tem culpa, ele não sabe o que é o certo, o que é errado. Mas, às vezes, a gente se vitimiza também, nós mesmos, mas a gente esquece que a gente recebeu todas as instruções, a gente tem consciência, sim. Tá lá bem baixinho, bem pequenininho, tá lá no fundo, mas ela existe do que é o certo e o que é errado, né? Sim. E sobre essa questão da consciência também, existe também uma evolução em relação a esse ponto de vista da consciência mais interna, mais completa, no sentido de que às vezes a gente não faz a coisa errada para satisfazer por questões de aparências sociais. Às vezes a gente deixa de roubar, mas a gente tem aquele desejo dentro da gente de querer roubar, e não é uma cura moral completa, porque lá dentro ainda tem esse desejo, então não está completamente. Ou às vezes a gente deixa de roubar para poder satisfazer a nossa consciência. Fala assim, não vou, mas eu estou aliviado por causa da minha consciência, porque eu sei que isso é errado, eu não vou fazer. Ou seja, ainda não está completo. Aí o completo é quando você não faz de uma forma espontânea, não faz o errado de uma forma espontânea. É quando a gente realmente amadureceu numa moralidade de algum aspecto. Quando a gente faz de uma forma automática, sem nem satisfazer conscientemente. Nem pensar na outra hipótese. Isso. Quando a gente vai ajudar o outro sem nem pensar em nada, de uma forma espontânea. Essa é o despertar realmente da consciência completa, de estar fazendo bem, de estar fazendo certo. Sem nem saber que você está fazendo, de certa forma. Né? Que é o natural, né? É o natural. Porque às vezes a gente faz o bem, falando, estou fazendo o bem, mas eu quero ganhar um benefícios. Já estou pedacinho do pensando céu. nos benefícios. Mas quando a gente faz o bem sem saber que está fazendo o bem de uma forma automática, aí ele sim já está mais completo. Não que é errado, porque faz parte da evolução a gente fazer o bem querendo alguma coisinha ali e tal, porque é melhor do que fazer o mal, né? Mas numa forma completa é quando a gente faz o bem sem saber, né? Sem essa consciência, de uma forma automática. Né? Sim. Só queria colocar Hoje eu acabei de passar por uma situação justamente que foi ligado justamente à minha consciência. Eu fui levar o notebook da Renata para trocar o HD, né, e instalar o Windows, né,
e aí o Windows original, mas o Office, que tem um pacote Office, Word, Excel, né? O rapaz falou assim, olha, se você comprar, aqui a gente não instala nada pirata. Você quer tal valor. Eu falei, mas qual que é a diferença de eu colocar um software pirata, que eu sempre usei, né? E se eu colocar um original? Ele falou, nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Se você colocar ali, ele vai funcionar do mesmo jeito, não vai ter problema de vírus, não vai ter problema de nada, porque ele também usa o pirata. E ele falou assim, a minha intenção aqui é vender o software para você, mas eu não posso instalar nada pirata aqui, né? Porque senão eu perco o ponto de venda aqui que eu sou oficial da Microsoft aqui também para colocar os programas. E eu fiquei na dúvida, porque era um dinheiro, ele reduziu bastante o valor do pacote Office para poder colocar o original, e eu fiquei lá em dúvida, fiquei ali, nossa, será que eu coloco o Office pirata, ou será que eu coloco o original, mas eu tenho que pagar tanto por ele, e eu sempre usei, e aí minha consciência foi me espetando, foi me empurrando, e eu acabei fechando com ele o pacote Office original. E ele me deu um desconto bom. Então, assim, mas foi assim, a gente vive no país da pirataria, né? Então, agora os softwares estão mais acessíveis, né? Então, por isso que eu acabei cedendo também, né? De não colocar pirata, porque você tem que fazer uma série de desabilitações de checagem para você usar o software pirata, né? Então, só colocando essa aí, que hoje eu fui colocado ali como teste ali, né? Na tentação. Da tentação, meu teste de prova ali foi colocado à prova, né? Não, e assim, e pensando, que você falou, é um software de computador. Diretamente você não está prejudicando ninguém, porque você está instalando, né? Mas indiretamente, sim, você está prejudicando essa empresa que desenvolveu toda essa tecnologia durante anos, né? E, na verdade, você está comprando isso, você está comprando toda esse anos de dedicação para desenvolvimento desse produto, né? Mas a gente fica pensando, né? Puxa, mas aqui, esse daí é o triplo do preço, o quádruplo do preço, todo mundo usa, por que eu não vou usar? Ah, todo mundo presta a chave, passa a chave de não sei. Então, mas é isso mesmo, Marcos, a gente o tempo todo é convidado a entrar na porta que eu falo larga, né? O tempo todo. Ah, isso aqui é mais fácil, isso daqui é mais barato, isso daqui é, né, para que você vai, nanã? Então, que bacana que a sua consciência te trouxe e falou, não, vou optar pelo que é o certo. E são pequenas coisas, né, quer dizer, não são grandes dilemas, às vezes, que a vida nos traz, são essas coisinhas, né, e que a gente muitas vezes cai, isso aí. Continuando, obrigada do seu depoimento, Marcos, que faz a gente pensar no nosso dia a dia. Continuando, então, que é liberdade. Então, falou que a gente tinha liberdade de pensamento e o livre-arbítrio. Então, a liberdade de pensamento é isso, eu posso pensar o que eu quiser, posso pensar. O livre-arbítrio, ele está mais ligado a alguma ação. Então, que originou muitas vezes no meu pensamento e que me gerou uma ação. Então, pegando até o caso do Marcos, ele ficou pensando para lá, para cá, igual uma bolinha de ping-pong. Até que o livre-arbítrio dele fez com que ele decidisse, através da consciência entre o bem e o mal, que ele fizesse a escolha. Então, a gente tem que pensar que o livre-arbítrio, ele traz mais para a ação, né? Então, a gente faz alguma coisa ou deixa de fazer alguma coisa, né? E o pensamento, ele é livre, mas eu posso prejudicar alguém em pensamento? A gente sabe que sim, também. Que o nosso pensamento tem força, tanto para o bem quanto para o mal, e que o pensamento se transforma em realidade. Então, a gente sempre tem que cuidar também dessa liberdade do pensamento.
E é o que a Karen falou, a gente tem lá esses dois lobos dentro da gente, né, o lobo bom e o lobo mau, e a gente tem que decidir qual lobo a gente vai alimentar. E a gente alimenta através do nosso pensamento, principalmente. Então a gente tem, nessa parte da liberdade, a gente também tem que pensar nisso, tá? Pode passar, Wagner. Então, liberdade, condição de o indivíduo não ser submetido ao outro. Então, você é livre quando você não está submetido a outro. Pensamento, ato ou faculdade de pensar, ato do espírito ou operação da inteligência. Consciência, vocês estão vendo que tem um rabo passando aqui, que é da minha gata. Consciência, em moral, é a faculdade que o homem tem de julgar o valor moral dos seus atos. Então, na parte moral, é essa faculdade, a faculdade mental, que a gente tem de julgar, decidir o valor moral sobre os meus atos. E o livre-arbítrio, que você é poder de escolher as suas ações. Então, isso que eu acho mais bacana a gente ter claro, que o livre-arbítrio, ele envolve uma ação, sempre. Pensamento pode ser algo mais realmente só dentro de você, tá? Tudo bem aqui? Então, vamos seguir. Sofia, você vai descer. Então, consciência. Então, ele fala aqui que a consciência é una, quer dizer, ela é pessoal, ela é individual e ela é indivisível. Indivisível no sentido que cada espírito, ele é indivisível, então o que ele traz dentro dele é indivisível. Indivisível é diferente de você compartilhar. Então, você pode compartilhar as suas experiências, as suas ações, os seus relatos, o que você acha que é o bem, o que você acha que é o mal, mas ela pertence somente a você. Tudo bem? Essa diferença da gente entender que ela é indivisível, eu não posso... Tinha uma frase do Paulo Freire, educador, que ele falava assim, ninguém conscientiza ninguém. Tinha isso, vamos conscientizar sobre o lixo, vamos conscientizar sobre o racismo, vamos conscientizar... Não, ninguém conscientiza ninguém. Por quê? Porque a consciência é una e indivisível. O que a gente pode fazer é propor momentos de reflexão ou de estimulação para que a pessoa possa refletir sobre aquilo. E trazer aí sim para dentro da sua consciência. Mas seria muito fácil, eu quero conscientizar a Luciana para separar o lixo na casa dela. Mas a Luciana não quer ser conscientizada sobre isso. Ela não quer pensar sobre isso. Então, por mais que eu fique falando aqui, não vai. Então, essas aulas, por exemplo, que a gente está tendo no curso, é trazendo informações e reflexões. Mas o que vocês vão absorver para dentro da consciência de vocês sobre tudo isso é individual. Cada um aqui vai receber de uma forma dentro de si. E aí vai ter também, novamente, o livre-arbítrio para decidir o que faz com aquela informação ou não. Eu sei que o plástico polui o rio. Já recebi essa informação, mas o que eu vou fazer a respeito com isso? Eu vou deixar só guardado dentro da minha cabeça ou eu vou tomar alguma atitude? Estou dando exemplo simples, tá? Mas a gente tem que pensar isso com as grandes coisas na nossa vida. Eu não sei se você vai falar isso mais para frente, Carla, mas meio que minha pergunta é em relação a isso. A nossa consciência, ela, no caso da religião, que impõe que você faça determinadas coisas e te coloca medo, e você não faz pela sua consciência, mas pelo medo de ir para o inferno, por exemplo. Não Sim. É a sua consciência, é por medo. E aí, nesse Sim. caso, eu não sei se você vai falar disso. Não, eu também não lembro, mas eu acho que é importante a gente, quando fala que a sociedade influi, e que eu falei no começo que muitas religiões influem nesse sentido. Então, muitas vezes, a gente obedece pelo medo. Mesmo vamos pensar na guerra, vamos pensar lá, soldados que foram para a guerra, eles não queriam matar, muitos deles. Eles não queriam viver aquilo, mas eles, de certa forma, foram obrigados, porque ou eles faziam aquilo ou eles eram mortos. Então, era aquela divisão dentro deles, né, entre o que é o certo e o que é errado, que muitas vezes você é levado por condicionamento e por pressão a tomar determinadas atitudes. Então, depois falando, mas eu não queria ter feito aquilo, eu não queria ter atirado, eu não queria ter matado. E muitos sofrem na sua consciência o restante da vida deles.
em relação a isso. E a gente vê muitos filmes, relatos de pessoas que viveram isso na guerra e que carregam esse trauma o resto da vida. O resto da vida continuam com aquele trauma que não conseguiram, né? Pode falar, Josi. Você levantou a mão, mas você está com o microfone fechado. Estão me ouvindo? Agora sim. Então, eu quero colocar um episódio da minha vida, antes de eu começar Aliás, eu já frequentei, nessa época eu cheguei a frequentar o kardecismo e depois eu me encontrei frequentando a igreja evangélica, né? Não estou falando mal, mas eu vou contar um episódio que faz parte do assunto aqui. Então, eu frequentei a Universal através da minha cunhada, pelo um convite que ela me fez. E ao decorrer do tempo, né, eu frequentando lá e aí nunca fui muito fã por conta do jeito deles trabalharem dentro da igreja, pedindo, como se o nome de Jesus fosse leilão. Então, eu me peguei, assim, eles trabalham, faz uma lavagem tão grande, assim, na cabeça da gente, que sem você se dar conta, você já está envolvido. Então, eu tinha, ao decorrer do tempo, eu fui, eles foram trabalhando tanto assim na mente da gente, que eu me peguei, eu mesma, preocupada de levar dinheiro todo dia, porque aquilo foi tomando conta e quando eu me vi, eu já estava naquela pressão, achando que a minha vida ia mudar, porque eu estava levando dinheiro, que é uma pedição de dinheiro que entra na mente mesmo. Quando eu caí em si, eu falei, não, eu não preciso disso, Jesus nunca pediu dinheiro para nada. Então, eu mesma, eu caí em si, falei que não, que coloquei um basta, né, e parei de ir, porque aquilo estava me tomando, sabe, e eu não gostei da situação. Aí nunca mais fui, sabe, agradeci, mas... Eu acho que isso são em vários momentos da nossa vida, né, não só ligados à religião, que a gente é bombardeado, e chega uma hora que é igual o Grilo Falante falou, o errado parece certo. Sim. Naquela circunstância, mas vai chegar uma hora que o certo vai ser o certo e que o errado vai ser o errado. Verdade. Então, é difícil assim, a gente tem que estar atento, né, quando fala orar e vigiar, é porque a gente tem que vigiar o tempo todo, e é aí que a gente se pega, né, que a gente se pega nas nossas fraquezas, porque a gente não está vigilante, quando vê, caiu, quando vê, fez, quando vê, falou, quando vê, pensou, né, então é difícil, é muito difícil mesmo, porque todos esses apelos são muito grandes, né. Você quer falar mais alguma coisinha? Não, só queria colocar que eu também já tive, aliás, já passei por várias, né, mas eu queria colocar. Obrigada. Então, continuando. À medida que o espírito evolui, a consciência do bem e o mal está mais desenvolvida, já vimos. Parâmetros morais que cada um estabelece para si, a consciência, e depende do nível evolutivo do espírito. Então, se a gente for pensar em outros planetas, né, espirituais, o nível de consciência deles é muito maior, que é isso que o Wagner falou, a gente começa a fazer o bem sem perceber que está fazendo o bem, né. Então, liberdade de pensar, ela é limitada, da consciência ela sofre restrições, depende do nível evolutivo do espírito. Então, conforme maior a nossa consciência, maior a nossa evolução do espírito, maior a nossa consciência. Pode passar, tá? Aí o livre-arbítrio, definição. A possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Isso é o que fala o dicionário. Só que a gente sabe que ela não é isenta. O livre-arbítrio sempre tem uma consequência também. O livre-arbítrio, isto é, a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir este ou aquele caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. Aí aqui já o que o Kardec fala em Obras Póstumas.
Então, são as escolhas do nosso adiantamento ou não. E o espírito, ele é livre para ele escolher isso o tempo todo. Pode passar, Wagner. A gente não atrasar também muito a sua parte. A liberdade e o livre-arbítrio têm uma correlação fundamental na criatura humana e aumentam de acordo com a elevação e conhecimento. Se por um lado temos a liberdade de pensar, falar e agir, por outro lado o livre-arbítrio nos confere a responsabilidade dos próprios atos, por terem sido eles praticados livremente por nossa própria vontade. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos, que é aquilo que eu falei bem no comecinho. Então, livre-arbítrio ou liberdade tem tudo a ver com responsabilidade. E quanto maior a nossa inteligência, melhores escolhas nós faremos. Quanto maior o nosso conhecimento, mais possibilidade de melhores escolhas nós teremos. E isso também o Evangelho traz bastante. Pode passar, Wagner. Ele não é de todo absoluto, pois, como dito, além do direito dos outros, temos ainda outros fatores que o limitam, como as influências culturais, sociais, religiosas, que é isso que a gente também já falou. Vários são os tipos de constrangimentos que, em maior ou menor escala, podem nos condicionar, inclusive cerceando nossa plena liberdade. Então, é aquilo, de que será que eu vou fazer o bem porque eu quero fazer o bem, ou eu vou fazendo o bem porque aquilo me faz bem, ou eu vou fazendo o bem para parecer que eu sou uma pessoa boa. Então, tem várias coisas que vão também nos cerceando nesse sentido. Constrangimento, que fala maior e menor escala. Por exemplo, uma coisa muito simples, e isso já é provado como experimento social. Não sei se vocês repararam, o metrô ele é extremamente limpo. Vocês já repararam? Quase você não vê lixo no chão. Por quê? Porque ele se mantém, tem as lixeiras, mas também tem as pessoas que recolhem, o papel, as coisas lá. Então, as pessoas que frequentam ficam constrangidas de sujar aquele ambiente limpo. Isso já é comprovado cientificamente como experimento social. Se você vai numa praia extremamente limpa, você não joga um papel no chão. Mas se você vai numa praia toda suja, a pessoa fala, já todo mundo jogou mesmo, eu vou jogar também. Isso, lógico, depende da sua consciência, que tem pessoas que não vão jogar de jeito nenhum. Mas eu estou dando exemplo de que quando você se constrange em alguns lugares que te obrigam a agir daquela forma, tá? Livre-arbítrio está bem intimamente ligado à responsabilidade, uma vez que, sendo livres para escolher, somente nós mesmos seremos os verdadeiros responsáveis pelas consequências advindas de nossos atos. Pode passar, Wagner. Sobre a escravidão. Então, a questão 829 do Livro dos Espíritos esclarece que toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. Então, eu me sujeitar de forma absoluta a outra pessoa, ela é contrária à lei de Deus. E isso não está falando nem só pela força, quanto os escravos, eles eram obrigados a se sujeitarem. Mas o quanto muitas vezes nós nos sujeitamos a outra pessoa espontaneamente, por nossa livre vontade também. Então isso é contrário à lei de Deus. Muito embora a escravidão física tenha sido abolida legalmente no mundo, a escravidão moral, é essa que eu estou falando, ainda faz um número incalculável de vítimas. Então, até nos relacionamentos a dois, o quanto nos relacionamentos a dois, um escraviza o outro, para o outro fazer tudo para ele, e a pessoa por medo, por insegurança, por baixa autoestima, por baixa, não tem autoconfiança, ela se sujeita àquela outra pessoa. Josi, o quanto as pessoas não se sujeitam a pastores, a falsos profetas e se subjugam nesse sentido. E é uma escravidão moral. Assim como a escravidão física desapareceu, a sujeição moral terá igual destino quando o homem compreender a sua condição de filho de Deus e reger a sua vida pelas leis de amor trazidas por Jesus. Então, quando a nossa consciência se elevar, a gente não vai se sujeitar moralmente a isso e nem vai fazer com que outros se sujeitem a nós dessa forma. Aquele que escraviza se opõe à lei da fraternidade e da solidariedade.
Pode passar. Quando determinada sociedade possui em suas leis o direito de subjugar o semelhante pela força bruta ao trabalho, punindo severamente pela transgressão de leis que a regiam à época, aquele homem se submeterá às consequências de seus atos perante a lei da justiça divina. Então, muitos hoje estão passando por essa situação contrária, porque é a consequência dos seus atos também em vidas passadas. Então, a gente ainda está nesse processo de limpeza, de espíritos que vieram encarnaram, para passar por algumas situações, a qual na outra vida ele era o do outro lado, o algoz que subjugava os outros. O fato de vivermos em sociedade nos coloca a todos na dependência dos nossos semelhantes em virtude das diferenças de aptidões. Depender não é ser escravo em uma relação social. Então, essa relação de codependência que existe é mais no sentido de que um tem que cooperar com o outro, e não no sentido de escravizar, tá? Então, ele coloca nesse livro dos Espíritos essa diferença. Diante disso, não se atreverá o homem a impor ao outro ou a violar a sua consciência, que é o foro íntimo de cada um, na sua capacidade de discernir entre o que é certo e errado, a sua voz interior que o aprova ou reprova. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Ainda que a crença do outro seja reprovável, o respeito à consciência e a liberdade de crer é fundamental. Então, a gente também tem que pensar que mesmo que o outro acredita é reprovável, a gente tem que respeitar o que aquela pessoa está trazendo e a crença dela, mesmo que seja diferente da nossa. O contrário é faltar com a caridade, porque aí eu estou me colocando num patamar acima e falando, aquela pessoa pensa de tal jeito. Ixi, aquele, coitado. Quem sou eu, né? A doutrina espírita é a doutrina de aperfeiçoamento moral. O mestre ensinou pelo exemplo de doçura e mansidão. Devemos seguir-lhe o exemplo. Tá bom? Então, acho que era um pouquinho isso sobre liberdade. E aí, se a gente entendeu, a gente sabe que liberdade é algo que nos traz realmente muita responsabilidade. Tá bom? Vamos ver agora a parte do Wagner. Então, vou falar sobre essa parte da missão do homem inteligente. Como estamos falando muito da nossa consciência, da nossa liberdade, que nem até comentei lá, né, que ninguém nasceu ontem, ninguém é bobinho, não sabe de nada, todos nós fomos instruídos a fazer a coisa correta, e por nossa liberdade, pela nossa própria escolha, às vezes a gente pode escolher os maus caminhos, mas não falta inteligência ou instruções, né? Que nem a Carla falou, é Jesus, é uma legião de espírito, é médium, é mentor, é pai que vem interceder, vem falar. Tudo a gente recebe para poder ter essa orientação moral, não falta. E não falta inteligência para a gente saber escolher o que é o certo e o que é errado. Que nem o próprio exemplo do Marcos. A própria consciência dele lá, ele encontrou na inteligência dele a capacidade de decidir o que era o correto a ser feito. E isso está dentro da gente, sempre quando a gente for fazer essas escolhas. A missão do homem inteligente, a cada um dos espíritos, Deus dá determinada missão, tarefa, prova ou ainda expiação. Todos têm um trabalho a realizar, seja encarnado ou desencarnado. Então, é tudo de acordo com a nossa capacidade, que nem fala que a cruz está sob medida, né? O peso da cruz está sob medida pela capacidade da gente aguentar essa cruz. E não vai cobrar de uma pessoa que não está completamente muito bem instruída coisas de uma pessoa que está muito bem instruída. Então, são medidas diferentes, são tarefas diferentes. E tudo que a gente tem para passar é de acordo com a nossa capacidade. Seja a gente como encarnado e até os nossos próprios mentores. Eles também estão em missão, eles também estão aprendendo e ensinando, nos orientando de certa forma também.
Se Deus permite que dentro do patrimônio intelectual e moral adquirido nas vidas anteriores, a criatura possa manifestar na vida presente a inteligência, é porque dela deve fazer uso para cultivar e realizar o bem, fruto de aplicação dessa mesma inteligência. Então aqui a gente está falando de uma inteligência mais intelectual agora, também, né? Voltada para as nossas aptidões profissionais, muitas vezes, as nossas manifestações na arte, na matemática, e é tão gostoso quando a gente nos descobre sobre as nossas capacidades e como é muito bom a gente utilizar esses recursos e ser útil para a sociedade ou para as pessoas, de alguma forma, a gente poder estar aplicando. É tão gostoso, né? A gente sentir que a gente está contribuindo, que a gente está. Que a gente é inteligente. É bom a gente saber que a gente é inteligente. Então, é importante para a nossa motivação, para a gente estar fazendo parte dessa cooperação, dessa fraternidade universal que nós fazemos parte, né? Assim se vê em toda a natureza, a abelha poliniza as flores e fabrica o mel. No solo saudável existem vermes a resolver as entranhas da terra para fazê-lo respirar. A mesma terra que o agricultor cultiva as leguminosas, a fruta e a verdura. Então, é esse ecossistema de cada um no seu meio, trabalhando numa empresa, seja numa escola, todos os ambientes e todas as partes da natureza, todos os seres vivos estão contribuindo para que isso tudo esteja funcionando. Então, a gente está sendo útil de uma forma geral, não só social, mas também até como o próprio planeta e o universo de uma forma de vários, né, infinita, né? Até mesmo o excremento do ruminante aduba o solo, a natureza cumpre seu papel colaboradora com o Criador. Com o homem não é diferente, toda a potencialidade dirigida e exercida na cera do bem há de frutificar. E aí, até na aula de sábado lá que eu estava passando, sobre a importância dos elementares, dos moleculares, as vidas moleculares, aquela molécula que tem só a função de pegar o ferro. Ela é um ser vivo, e aquela função que ela tem de pegar o ferro, ela aprendeu daquilo ali, meio que de onde a gente veio, e evolui. Aí ela aprendeu aquela função, ela aprendeu uma outra função do oxigênio, não sei o que lá, elas juntam e vão formando e vai sempre evoluindo. É muito legal a gente observar desde dessa parte molecular, até uma rocha, ali tem vida, ali tem Deus, ali tem alguma forma inteligente, não essa inteligência humana, mas é um princípio inteligente ali se exercendo uma função e evoluindo até um dia chegar, né, a esse espírito superior perfeito, né, que a gente almeja. Aí os espíritos imperfeitos, quais todos que habitamos este orbe, nos reunimos em famílias, comunidades, grupos sociais, objetivo maior de aprimoramento mútuo. É de fundamental importância que aquele que possui maior cabedal de conhecimento, força moral, ampare, apoie, incentive e oriente aqueles que fazem parte da sua vida, seja em que segmento for. Deus não nos concederia ferramentas que não tivessem objetivo de uso. Então, não adianta a gente estudar, aprender, saber sobre a doutrina, saber o que é certo e o que é errado. A gente até às vezes aplica na nossa vida essas atitudes do que a gente aprendeu, mas a gente não ensina, a gente não compartilha, a gente não inspira, a gente não auxilia as pessoas que às vezes pode estar nessa ignorância, dessa falta dessa informação, e essa omissão também é falta de caridade. Então, caridade a gente compartilhar e tentar orientar, óbvio, sem pressão, sem querer, as pessoas que carecem dessas informações. Então, e também não cabe nós também tomar cuidado com isso, com o nosso ego, né? Achar que a gente está correto, que a gente está acima, a gente está mais evoluído, e que é aí que vira armadilha e a gente desmerece o outro, né? Como a Carla falou, a gente tem que saber respeitar o outro, mesmo que o outro esteja fazendo algo errado, ou com outras escolhas, mas é o outro e a gente deve respeitar de qualquer forma, né?
A doutrina espírita é como um sol a iluminar a escuridão da ignorância em que os homens, em sua grande maioria, ainda se encontram. Aqueles que já possuem uma parcela de conhecimento devem moralmente ao Cristo, fazer com que o seu verbo seja vivo e eloquente, e, acima de tudo, vivenciar o cristianismo redivivo, em fraternidade, solidariedade e amor ao próximo, relembrar orientações do Espírito da Verdade. Espírita, amai os espíritas, instruí-vos. Então, não é porque você sabe nadar, você está lá com a sua família no navio, o navio afunda, você conseguiu nadar, chegou na beira do mar, e as outras pessoas estão lá no meio e você não vai fazer nada, né? Você vai querer voltar lá e ajudar sua mãe, sua tia, sua irmã. Então é assim que os espíritos mais evoluídos fazem. Eles não deixam, por espontaneidade, por caridade, por amor realmente àquelas almas que você tem vínculo, você volta para essa missão de querer ajudar, sempre ajudar. E a gente sempre é ajudado também, né, por espíritos afins de nós, espíritos mais evoluídos que nós. Então essa fraternidade, essa solidariedade entre espíritos afins é constante em várias encarnações, sempre. Ou um pai está ajudando o filho, ou um filho está ajudando a mãe, e assim vai causando esse ciclo. Um vai se ajudando para cada vez esse grupo, a humanidade em geral, sempre evoluir. E aí foi essa a bibliografia. Também está bem curta a aula de hoje. Se vocês quiserem fazer algum comentário. Eu tenho. Sobre essa questão de a pessoa estar fazendo mal e a gente tem que respeitar. Eu já, assim, com reservas, né? Então, mesmo porque se a pessoa está te fazendo um mal, está colocando a sua vida em risco, e você deixa quieto, não deixa de ser um suicídio de alguma forma, porque a gente tem que preservar a nossa vida, né? Então, acho que o silêncio dos bons é o que preocupa. Então, assim, tem que, né, falar assim, Chico Xavier, com amor, com carinho, para separar o lixo. Mas se a pessoa também, de repente, necessitar de uma solidariedade mais enérgica, né, vamos dizer assim, né, de uma correção, de alguma coisa nesse sentido, eu, particularmente, não acho que é errado. Jesus foi lá e deu chicotada no ventre do tempo, porque, naquele momento, uma ação mais enérgica se fez necessária. Então, assim, a gente tem que respeitar, sim, né, as escolhas que cada um fez, né, e faz, mas aí essa questão de também muito ser passivo, assim, deixar quieto, eu, particularmente, tenho minhas reservas. Você exigir respeito, você respeitar e exigir o seu respeito, né? Você se posicionar. É mais ou menos por aí. Você não pode invadir o dele e não deixar ele invadir o seu também, não permitir. Exatamente. É mais a questão do não julgar, Karen. É nesse sentido que é o que a doutrina faz. A gente não deve julgar. Isso não quer dizer que a gente não deva se colocar. Tá? Então, a gente, sim, pode se colocar e deve, porque aí, como a liberdade de um acaba quando começa a do outro, que é o que o Wagner também falou. Então, se alguém está nos fazendo mal, é lógico que a gente não vai ficar permitindo que essa pessoa continue nos fazendo mal. A gente tem que colocar o nosso limite, a gente tem que se afastar se necessário, a gente tem que tomar as providências legais, se necessário também. Tudo isso a gente tem que fazer. O que a gente não pode é ficar julgando essa pessoa, nos colocando acima dela, por exemplo, ou ficar revidando, tipo, na mesma moeda, entendeu? Que é isso que também é nos colocado. A gente não deve pagar o mal com o mal. Senão a gente sabe, inclusive, que esse mal vai aumentar, vai gerar uma bola de neve aí que não vai ter fim. Mas, sim, a gente tem que se defender, a gente tem que se proteger e ter as medidas dentro do que a gente conseguir fazer, né? A gente não pode confundir, quando fala da mansidão, que temos que ser mansos não quer dizer que você tenha que aceitar tudo. O manso é no sentido de você tentar trazer a paz, tentar resolver a situação da melhor forma possível, de uma forma mais coerente. E não trazer a guerra.
tá? É nesse sentido. Não, teve uma situação que passou, acho que eu já falei para vocês, mas que estavam roubando a minha casa e na última vez o ladrão tinha deixado todas as bocas do fogão vazando gás durante a noite inteira e teve o risco de explodir aqui. E aí no primeiro dia, os primeiros dias, as primeiras noites que eu voltei para cá e fiquei esperando o bandido entrar na minha casa. E aí eu até perguntei pra Salete, e aí, Salete, se eu encontro esse rapaz aqui dentro da minha casa, o que que eu vou fazer? Falou, é você por aqui? Qual que é a situação mais... É muito difícil. Aí eu rezei para que não isso acontecesse, porque eu não tenho capacidade mental de lidar com isso da forma passiva, vamos dizer assim. Uma pessoa invade a sua casa para te roubar e como que você vai reagir? É muito difícil, né? Essa decisão. Eu sou da legítima defesa, assim. Eu pratiquei artes marciais, então justamente para querer não usar. Mas se tiver alguma injustiça que eu tenha que usar o que eu sei, infelizmente, né? Mas aí você vai usar para se defender, entendeu, Karen? É diferente do você usar isso para agredir ou gerar um mal. Você vai imobilizar a pessoa, você vai tentar imobilizar de alguma forma, usando aí as técnicas que você aprendeu, mas é diferente, entendeu? A gente se defender do que a gente colocar fogo na fogueira, mais lenha na fogueira, tá? Assim, tem um ditado que fala, se você quer paz, prepare-se para a guerra, porque invariavelmente pode ter alguma situação de conflito na situação que a gente vive hoje. A gente ainda não está lá no nosso lar, né, volitando, né, então eu também, né, abençoo as pessoas que me cortam no trânsito, falando que tá com dor de barriga, tá com um dia ruim, né, que Deus proteja, ilumine essa pessoa, né, mas a gente tem que também ser vigilante, né, de estar alerta, né, então, mas nessa dúvida a gente pensa, o que Jesus faria nesse lugar, né, e aí a gente vê que a gente não consegue fazer igual ele faz, né, é difícil. Aparecida, se levantou a mão, pode falar. Então, a minha é uma pergunta que eu fiquei pensando sobre o barco que o Wagner falou, né? Tudo bem que, claro, que eu voltaria para salvar minha família. Mas como eu não sei nadar, se de repente eu desencarnasse também, não seria um suicídio? Não, nesse sentido. Nesse sentido, não seria um suicídio. Você ia tentar salvar sua família. Você estava fazendo algo, entendeu? Não é um suicídio. E isso ele coloca até no livro dos Espíritos, quando você impede, quando você entra na frente, que está dando um tiro, e você entra na frente para salvar alguém. Mesmo sabendo que você vai correr esse risco. Não é entendido como um suicídio. Você está no ato do prática do bem, do barco. Tá? Eu já conversei isso também com a minha neta, e eu falei isso, que eu salvaria uma pessoa, eu sei que talvez eu poderia estar me suicidando, mas que eu salvaria, né, aí ele falou nisso, eu pensei nisso, aí eu falei, claro que eu ia fazer, salvar, né, mas aí eu só fui tirar uma dúvida. Obrigada. Sim, mas o suicídio, ele tem um outro caráter, que é a intenção de tirar a própria vida, né, e nesse ato do impulso, você não está pensando em tirar a própria vida, você está pensando em salvar uma vida. É essa a sua questão. Então, no mundo espiritual, é muito avaliada a intenção, né? Assim mesmo como o Wagner falou da caridade, e que a gente viu lá, quem assistiu o filme do Nosso Lar 2, que era, qual era a intenção, né, de toda aquela caridade. Então, como? Eu era um médium, eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas qual era a sua intenção verdadeira? Então, é isso que quando a gente desencarna, que fica totalmente transparente, tá? Agora eu entendi. Tá bom? Tá bom. Mais alguém gostaria de falar? Sofia, não para de miar aqui do meu lado, acho que ela quer falar também. A minha Sofia. Dá 9 horas, ela vai falando, chega de falar. É impressionante o reloginho. Tem uma situação que cabe no assunto, né? Que eu vi uma atriz que foi
ela estava dirigindo e alguns ladrões cercaram ela e entraram dentro do carro, né? E aí eles foram pedindo celular, carteira, né? E ela foi fornecendo tudo para eles, né? Enquanto um dirigia, o outro apontava a arma para ela, né? E aí o ladrão achou estranho o comportamento pacífico dela. E aí ele falou, por que você está reagindo dessa maneira? E ela respondeu, eu nem sei o nome da atriz, eu vi recentemente ela falando desse assunto. Ela falou assim para ele, porque a partir de agora, a responsabilidade da minha vida está nas suas mãos. Então, por isso que eu estou agindo dessa maneira, né? Eu não tenho mais controle sobre sobre minha vida. Então, na hora que ela falou isso, algo tocou neles, né? Que a responsabilidade agora da vida dela estava na mão deles, né? E eles acabaram soltando ela, né? E achando depois que ela falou dessa responsabilidade deles, eles pararam para pensar e acabaram soltando ela. Despertou aí a consciência, né? Sim, e tem uma outra passagem também que não sei se vocês conhecem, o Rossandro Kindler, acho que é o psicólogo espírita, ele fala, né, isso que a Karen falou, que a mídia, depois que a televisão ficou 24 horas, ela não tem mais assunto para colocar, e ela coloca só assuntos negativos que rodam o mundo inteiro. Então ela só repete aquilo que é negativo e que vai vender, vai atrair o público, né? E ele falou assim, mas para pensar um pouco. Quantas pessoas ruins você conhece na vida? E quantas pessoas boas você conhece na vida? A lista de pessoas boas que você vai ter é muito maior do que as pessoas ruins que você conhece. Então, assim, não é possível que esse mundo esteja tão ruim assim, porque se você parar para analisar o número de pessoas boas que você conhece, é muito maior. E o número de pessoas ruins, realmente ruins, é muito pequeno. Era só isso. E é verdade. E é isso que a gente tem que ter crença, fé, né, esperança de que é isso mesmo. Cada vez mais eu acho que a gente vai estar cercado de pessoas boas. Então, e as pessoas ruins vão ruins, né, pensando que são espíritos menos evoluídos, mas que esses irmãos, eles vão, entre aspas, tomando essa consciência. O que é tomar consciência? É entender que as leis divinas estão dentro da gente, é tomar consciência dessas leis divinas. Eu acho que é isso que é o progresso, né? A gente cada vez mais ir tomando consciência dessas leis que regem. É um caminho longo, mas eu também acredito nisso, Marcos, que a gente está mais cercado de pessoas realmente boas. Na verdade, eu não lembro de conhecer uma pessoa que eu falo, nossa, aquela pessoa é ruim, aquela pessoa é má. No meu círculo não tem pessoas assim. Tem pessoas, lógico, que fazem as besteiras assim como a gente faz, que cometem os erros que a gente também faz, mas pessoas intencionalmente más, eu não conheço nenhuma, graças a Deus. Acho que é isso. Mais alguém gostaria de se colocar? Não? Bom, semana que vem eu acho que é a nossa última aula das leis divinas, se não me engano, que vai ser a de amor e caridade. Eu acho que é a última lei, mas vou checar ainda se não tem mais alguma. E aí depois a gente continua com outros assuntos, tá bom? Quem quer fazer a oração final? Você ia falar. Eu faço. Oba! Que bom. Antes de começar a oração, eu gostaria, assim, de agradecer a
todos os mentores, a Casa Espírita, a equipe espiritual, que vou me abrir a todos aí, que eu consegui um emprego novo, então eu tô super contente. Eu vou começar a trabalhar semana que vem, na minha área mesmo de engenharia. Pena que eu vou ter que estar mais longe agora. Eu vou para Blumenau, Santa Catarina. Então, a partir de segunda, terça-feira, eu já estarei já em outra cidade, né, em outro estado. E eu acho que teve uma grande influência aí da equipe espiritual, porque encaixou assim como uma luva essa oportunidade aí, e aí eu tô assim, né, com essa ansiedade de chegar logo, e enfim, tem todo esse processo de transição que você fica com um pouco um frio na barriga, mas enfim, eu tenho só a agradecer a todas as oportunidades aí que estão surgindo na minha vida. Então, Que bom, Marcos, muito feliz, viu? Muito Obrigado. feliz, tudo vai dar certo, você vai ver. Você já tem aqui um grupo de amigos que vão estar torcendo sempre por você, viu? Muito obrigado a todos aí e espero que vocês torçam por mim aí, que dê tudo certo ali, que parece que a equipe é muito boa, enfim, já tomei o tempo bastante aí. Então vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos, as mensagens e obras que Jesus deixou para nós. Agradecer toda a equipe espiritual que nos protege, que nos guia, que nos acompanha, a toda a nossa família, e que aqueles que estão em crescimento, que estão sofrendo por injustiças, possa ter ali também a equipe espiritual acompanhando, influenciando a consciência do bem. Então, vamos à oração que nosso Mestre nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, da prática do mal. Salve Jesus, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do seu ventre. Nasceu o menino Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.